Olá, sejam muito bem-vindas à nossa jornada Casamento de Verdade. Eu sou Thiago Raposo, sou terapeuta de relacionamentos há mais de 10 anos e especialista em ajudar mulheres a pararem de se sentirem sozinhas no casamento, entendendo a cabeça do marido em 12 semanas. Mesmo que você já tenha tentado dicas de vídeos de YouTube sem sucesso, mesmo que vocês já vivam como dois irmãos dentro da mesma casa, mesmo que você não ache justo que você é que tenha que fazer isso sozinha porque é ele em que está errado, ou que você não acredite que tenha mais jeito, ou que seja possível teu marido mudar, você não precisa da ajuda ou participação do teu marido para começar esse resgate do teu sonho de ter um parceiro de vida, um casamento cheio de carinho, admiração e de troca. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, e eu também não ia acreditar se eu estivesse aí no teu lugar. Eu já ia achar que era o quê? Mais uma dica aí, promessa solta, vazia da internet. Eu não ia acreditar se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos a transformação na vida de mulheres que estavam exatamente onde você está agora. Mulheres que achavam que o silêncio do marido era o fim da linha, mas que descobriram que existia um caminho que elas ainda não tinham tentado. Porque eu ia me separar. Se eu não fizesse nada, se continuasse da forma que estava, com só comunicação violenta, né, só o embate, e um puxando a corda de um lado, o outro puxando a corda do outro, o que ia acontecer era que ia arrebentar, né, e o casamento ia terminar, porque era uma zona de conflito tão grande, era quase uma guerra. Muito conflito em casa, muita discussão, qualquer desentendimento virava um problema, né? Como é que você se sentia naquele momento ali? Abandonada, né? Era uma sensação de abandono. Por que a gente casou então, se é para cada um fazer suas coisas, né? Mudou muito, mudou demais o meu relacionamento. Eu vejo que eu vou conseguir continuar com essa pessoa para minha velhice, que era o que eu queria desde quando eu casei. E antes da terapia, eu pensava, gente, eu tenho que aguentar até o meu filho crescer um pouco, né, para tentar traumatizá-lo o menos possível. Mas, assim, a mudança do meu comportamento refletiu a mudança do comportamento dele, que é o que você dá, você recebe, né? O que você planta, Sim. você colhe. E realmente acontece, né? Hoje, né, é mais carinhoso, a gente não fica mais pisando em ovos um com o outro, ri mais junto, brinca mais junto. Mas, de modo geral, como é que vocês estão hoje? Você, particularmente, como é que você está se sentindo hoje dentro do casamento? Muito feliz, como no início do relacionamento, muito feliz. Estou bem satisfeita com o meu casamento, bem feliz com meu marido. Ele expressa muito mais o sentimento dele agora. A gente faz questão daí de fazer uma janta junto ou sair para conversar sobre esse momento. Virou uma mulher que chegou até mim sentindo abandono e hoje diz que está feliz com o marido. Isso me move. E me move de verdade, porque eu sei o que é estar do outro lado. Apesar de eu não ser mulher, eu já estive numa situação muito delicada no meu casamento também. Tudo começou quando eu e a minha esposa nós completamos ali cerca de 5 ou 6 anos de casados. Naquela época eu trabalhava em São Paulo e eu morava em Campinas. Então a minha rotina era extremamente exaustiva. Eu acordava antes das 5:30 da manhã, porque eu tinha que pegar um ônibus da empresa 6 e pouco, trabalhava o dia todo e na volta ainda tinha aquele trânsito caótico de São Paulo. Daí eu chegava em casa por volta de 7:30, 8 horas da noite. O cansaço físico era absurdo e foi nesse cenário que nós começamos a entrar numa crise. Nós fomos ficando distante, quase nós não tínhamos mais assunto, e quando eu percebi que nós estávamos entrando numa zona de silêncio, a minha reação foi imediata. Eu preciso consertar isso? A minha mente, que era treinada em lógica e sistemas por causa da minha primeira formação como engenheiro de software, então para mim o caminho era óbvio: identificar o problema, encontrar a solução e corrigir o sistema. Eu acreditava piamente que com lógica e boa vontade que eu chegaria na resposta. Quanto mais ela tentava se expressar e falar sobre o que ela sentia, mais eu travava. Eu queria resolver, mas eu não conseguia. Eu fui afundando no silêncio para me proteger da sensação terrível de ser insuficiente para fazê-la feliz. Nós estávamos tão distantes que praticamente já não havia contato e demonstrações de afeto. Nós nos tornamos dois bons amigos morando junto. A gente se apegava a coisas que ainda funcionavam. Nós criamos um site para fazer reviews de restaurante, íamos a shows de rock and roll nacional, a gente armava ali Paralamas, Titãs, Biquíni Cavadão, nós saíamos para comer em restaurantes japoneses,
Então o pessoal de fora achava que a gente era um casal perfeito, que nós somos feitos um para o outro. Mas dentro de casa nós éramos dois estranhos. Era nítido que ela estava preocupada com o nosso distanciamento, e se não me falha a memória, ela também estava enfrentando ali os primeiros sinais de uma depressão, de dores também de tendinite, por causa do trabalho dela. Então ela começou a fazer sessões de acupuntura. E a médica que atendia fazia parte de uma equipe de apoio de um treinamento em forma de imersão, sabe, esse de um final de semana inteiro no hotel, e ela recomendou que a minha esposa, para que ela fosse lá buscar algumas respostas, tanto para o relacionamento quanto para a vida dela. Ela foi fazer essa imersão em abril de 2017 e ela voltou de lá completamente transformada. Parecendo até alguém que tinha, sabe, encontrado uma nova religião, que queria converter todo mundo, insistindo que eu também precisava fazer. Eu procrastinei por uns 6 meses. Apesar da gente não ganhar mal, a gente vivia como uma classe média sofrida, sabe? Que paga as contas, mas não sobra muita coisa no final do mês. O valor da imersão pesava para mim. Então foram 6 meses esperando ter dinheiro e toda essa situação se aprofundando. O silêncio me matava, vê-la sofrer também. Então em outubro de 2017 eu resolvi ir. E eu também voltei transformado, conseguindo destravar várias crenças limitantes que me atrapalhavam até no meu trabalho. A nossa convivência deu uma leve melhorada, mas a verdade é que nós já tínhamos ultrapassado uma linha invisível. O sentimento e a admiração já tinham acabado, mas ainda assim nós decidimos insistir. Em dezembro de 2017 a gente se matriculou juntos na parte 2 daquele treinamento que era ainda mais cara. E a partir dali, o que era só uma busca para salvar o casamento virou também um interesse profissional. E entender como que aquelas dinâmicas poderosas funcionavam. Em 2018 eu fiz a minha primeira formação em PNL. Em 2019 eu fiz o Master e as formações focadas em hipnose, hipnoterapia. Eu e a minha esposa nós fizemos exatamente o mesmo caminho acadêmico. Frequentamos as mesmas salas de aulas. Com as formações concluídas, eu comecei a atender. E ela também. Eu estava fascinado com o poder daquelas ferramentas. No início, eu aceitava qualquer caso que parecesse, ansiedade, depressão, fobia e também conflitos de relacionamentos. E foi aí que eu passei a me sentir uma fraude. Eu lembro perfeitamente de um dia em que uma cliente saiu do meu consultório chorando de alívio, me agradecendo, porque finalmente ela tinha esperanças no casamento dela. Eu fechei a porta, sentei na minha cadeira, olhei para o meu celular e não tinha absolutamente nenhuma resposta da minha esposa o dia inteiro, nenhuma ligação. Então eu sentia que eu era capaz de salvar o casamento de uma estranha, mas eu era incapaz de salvar o meu próprio casamento. No meio de toda essa crise silenciosa, houve um episódio que não entendi na época. Do nada, a minha sogra apareceu na minha casa com um presente, uma máquina de lavar louças. Eu achei estranho aquilo, né? Um presente meio caro, não entendi muito bem o propósito, mas eu aceitei, instalei, agradeci e vida que segue. Guarde essa informação, hein? Daí, em março de 2019, eu fiz uma viagem de 1 mês e meio para a Alemanha, a trabalho, pela empresa que eu trabalhava. Para minha esposa, conhecer a Alemanha era um grande sonho. Embora eu estivesse indo a negócios, ela sentiu que aquilo era quase como se fosse uma traição, como se eu estivesse realizando um sonho dela sem ela. O desgaste foi gigante. Eu economizei o máximo que eu pude do dinheiro que a empresa me dava lá, nos dias que eu fiquei lá, para que eu pudesse levá-la para passar pelo menos uma semana comigo lá. E foi o que aconteceu, ela foi, mas quando nós voltamos de lá da Alemanha, direto para um dos cursos que nós estávamos fazendo, a relação já estava respirando por aparelhos. Nós só não tínhamos coragem de nos separar. Até que em 2020 veio a pandemia, eu peguei o Covid-19 e como ela trabalha na área da saúde, e continuava atendendo, né, nós decidimos fazer um isolamento radical dentro da nossa própria casa. Eu me tranquei num quarto de visitas lá no fundo da casa, nós fazíamos refeições em horários separados e nós não tínhamos nenhum contato durante esse período. E eu fiquei 3 semanas isolados naquele quarto, dormindo, sozinho. Aquele tempo de isolamento virou um espelho. Eu olhei para a minha vida e eu entendi que aquela situação era insustentável. Quando o período do isolamento acabou, eu pude sair do quarto, chamei a minha esposa para conversar e eu disse a ela, olha, você sabe que não está legal. Em março de 2021, nós nos separamos e ninguém casa para se separar. E aquele foi o momento mais doloroso da minha vida. Porque eu sentia que eu tinha falhado terrivelmente, como homem e como profissional. Os meses seguintes do divórcio foram um sofrimento profundo, de uma inquietação que não me deixava dormir. Eu olhava para trás e eu me perguntava assim, como que 2 adultos que se amavam tanto
e que buscavam tanto conhecimento junto se perderam desse jeito? Eu era terapeuta, ela também, e mesmo assim nós falhamos. E estava claro que faltava alguma coisa. Como alguém que sempre gostou de identificar e resolver problemas, eu me recusei a aceitar que a história de outras pessoas terminasse em tragédia como a minha. E foi aí que eu direcionei toda a minha dor e energia para uma busca frenética. Eu não queria mais teorias generalistas de autoconhecimento. Eu queria decifrar a lógica específica do porquê que os casais se separam. Então eu mergulhei de cabeça e fui fazer pós-graduação, extensão. Eu estudei a fundo a mente masculina, a mente feminina, para entender como reconstruir pontes que a negligência destrói. Eu mudei o meu foco de atendimento. Eu passei a atender exclusivamente mulheres e casais. E conforme eu aplicava a estrutura que eu estava desenhando, os resultados dos meus atendimentos começaram a se tornar inegáveis. E foi nesse período que a vida me deu uma segunda chance e eu conheci a Luciana, a minha atual esposa. E foi ao lado dela que o maior insight da minha vida aconteceu. Um dia eu estava lá na cozinha da nossa casa, estava lá lavando a louça com as mãos cheias de água e do nada me veio aquela imagem daquela lava-louças da minha ex-sogra que tinha me dado. Vocês lembram dessa história, né? Em um segundo tudo fez sentido na minha cabeça. Eu finalmente decifrei o presente. A minha ex-mulher tinha passado anos se queixando para a mãe dela de que eu não participava das tarefas domésticas e que eu não fazia nada em casa. E que ela estava sobrecarregada. A mãe dela, cansada de ver a filha sofrer sem que nada mudasse, tentou resolver o problema comprando uma máquina. O presente não era um eletrodoméstico, era um grito de socorro que eu, na minha surdez, não fui capaz de ouvir. Era eu que deveria ter resolvido aquilo com atitude, não a máquina, não a mãe dela. O problema nunca foi a louça. O problema era eu não entender que para minha mulher o amor se mostrava na presença e no suporte das coisas práticas do dia a dia. E por uma ironia do destino, a Luciana se sente amada exatamente da mesma forma. A diferença é que o Tiago do passado ignorava isso. Eu fui criado numa família tradicional que eu amo muito, mas onde o homem não se envolvia em nada de serviço doméstico. Eu achava que o meu papel era um e que o dela era outro. A minha ex tentou me avisar de todas as formas, reclamando, pedindo, brigando e por fim fazendo silêncio. Ela estava gritando na frente de um surdo. A culpa foi minha, eu era o surdo. Só que hoje eu também consigo entender o outro lado. Ela não tinha nas mãos dela a chave para abrir a porta que estava fechada em mim. Ela tentou com as ferramentas que ela tinha, até ficar exausta, porque ninguém tinha ensinado a ela o caminho que realmente chegava até mim. Nenhum de nós tínhamos um mapa. Nem depois de tanto curso e formações caríssimas. E sem o mapa, duas pessoas que se amam se perdem. Hoje eu sei exatamente onde o jogo é decidido. Eu luto contra a forma como eu fui criado e me coloco na zona de esforço o tempo todo. Porque eu entendi a maior lição do casamento: não adianta dar ao outro o que você acha que é importante. Você tem que dar o que faz sentido para quem está do teu lado. E é isso que eu pratico todos os dias com a Luciana. E foi a partir dessas cicatrizes, de mais de 10 mil horas de atendimento e de investir mais de 50 mil reais em cursos e pós-graduação, que nasceu o método Juntos na Mesma Direção. Esse método ele não veio de teorias, de livros. Ele nasceu da vida real, da dor real. Ele foi lapidado ouvindo centenas de mulheres que estavam exatamente no mesmo lugar que você está agora, que a minha ex-mulher também estava, sentindo o marido se afastar, vendo a conexão ir embora e gritando diante de um homem surdo. Atendendo essas pessoas, eu percebi que o padrão de destruição dos casamentos sempre se repetiu. Quando eu olhei para essa estrutura pronta, eu me fiz uma pergunta. E se o Tiago do passado tivesse acesso a isso, hein? A resposta mudou tudo. Eu não podia mudar o meu passado, mas eu podia mudar o futuro de milhares de casais. Eu não aceitei que outras histórias terminassem como a minha, que outras mulheres ficassem exaustas como a minha ex-esposa ficou. E que outros homens chegassem tarde demais como eu cheguei. Eu tinha uma escolha: guardar esse mapa para mim ou colocá-lo nas mãos de quem precisa. E escolher espalhar o método Juntos na Mesma Direção foi a decisão mais fácil da minha vida. E é por isso que nós estamos aqui essa semana, para eu passar para você o caminho para você entender a cabeça do teu marido e parar de se sentir sozinha no teu casamento. Então já pega o papel e a caneta para anotar
Eu vou inclusive beber uma água enquanto isso, para que vocês possam fazer isso agora. Pega o papel e a caneta que vai ser importante. Vamos começar o conteúdo agora. A verdade é que nós, seres humanos, nós sabemos muito pouco sobre sermos casados de verdade, de forma construtiva, com parceria, com carinho. A gente vive achando que sabe, que as coisas são assim mesmo, que o casamento esfria com o tempo, ou que é normal a mulher ser chata, o marido ser distante, mas não tem que ser assim. Um casamento de verdade tem uma fórmula para ser alcançada. Uma fórmula que pode começar com apenas um dos dois interessados. Talvez agora você esteja pensando, ok, Thiago, alguém tem que começar. Mas por que sou eu? No meu consultório era nítido que geralmente as mulheres sempre estavam atrás de solucionar os problemas do casamento. E vocês já fazem isso porque vocês aprenderam que a responsabilidade de tudo do casamento é de vocês. É justo? Não é, mas foi o que vocês aprenderam. E nesse momento, então, a minha missão é apenas direcionar esse esforço que vocês já iam fazer de qualquer forma, para que ele não seja em vão. Que tenha estratégia, um método que dá resultado duradouro. Mas antes de eu te mostrar o passo a passo do casamento de verdade, eu preciso te mostrar os 5 erros que deixam o seu marido no modo avião totalmente impermeável dos seus pedidos, distantes de você, mesmo que você implore ou que você grite. E o pior, eu vejo mulheres maravilhosas, inteligentes, maduras, que amam seus maridos, cometendo esses 5 erros fatais, achando que estão acertando. E o primeiro deles acontece exatamente no momento em que o teu marido entra pela porta de casa após um dia de trabalho. Engolir o sapo para evitar uma briga dentro de casa é o mais silencioso de todos e por isso o mais perigoso. Para não gerar atrito, para não parecer que você está começando uma briga, para não ser chamada de exagerada, de chata mais uma vez, você escolhe se calar. Engole um sapo, respira fundo e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Só que esse silêncio não é leve. Não vem com perdão, não vem com paz. Ele vem com uma lista mental que você vai preenchendo ao longo dos dias. Cada coisa que ele fez, cada coisa que ele não fez, cada vez que você precisou dele e ele simplesmente não estava lá. Cada jantar silencioso, cada fim de semana onde vocês dividiram o mesmo teto, mas viveram mundos completamente separados. E cada vez que você tentou se aproximar e você sentiu que estava batendo numa parede, você não fala, mas você anota tudo mentalmente. E essa lista cresce, sem que ele saiba. Cresce sem que você perceba o quanto ela já pesa, até o dia em que transborda. E sabe o que acontece com uma lista que ninguém vê, que ninguém sabe que existe, que nunca foi aberta nem discutida? Ela se transforma numa bomba relógio. Semana passada teve uma mulher que me contou no privado que ela ficou 3 meses engolindo. Até que num jantar de família o marido fez ali uma piada boba sobre a bagunça da casa e ela saiu da mesa chorando na frente de todo mundo. Ele ficou sem entender nada. Ela não conseguiu explicar porque nem ela sabia de onde veio aquilo. Essa é uma das formas que essa bomba explode. Mas também pode ser numa ironia fora de hora, numa grosseria em público, que todo mundo estranha menos você. Numa rispidez com seus filhos que não tem nada a ver com aquilo, num choro que parece vir do nada, mas que na verdade vem de tudo. Ou pior, num adoecimento silencioso do próprio corpo, que começa a absorver tudo aquilo que a boca aprendeu a não dizer. Ansiedade, insônia, dores que não têm explicação médica. O corpo falando que a voz desistiu de falar. O erro aqui não é se calar uma vez. O erro é transformar o silêncio num hábito. É achar que engolir o comportamento dele vai fazer o problema sumir com o tempo. Não vai. O tempo não dissolve mágoa. O tempo cristaliza o que você está fazendo. É empurrar com a barriga uma distância que vai ficando cada vez maior e mais difícil de atravessar sem que nenhum dos dois perceba exatamente quando ela começou, nem como ficou tão grande. O segundo erro é a DR em loop, tentando resolver o distanciamento dele na força da palavra. O segundo erro é o oposto do primeiro, e é igualmente devastador. Depois de um tempo engolindo, você decide que chegou a hora de falar, de resolver, de sentar e colocar tudo na mesa de uma vez por todas. E aí começa a DR. Só que essa conversa, ela não acontece num momento neutro, num domingo de manhã, com café, com calma, com espaço. Ela acontece tarde da noite, quando os dois já estão exaustos. Acontece depois de um dia longo, quando a paciência já foi embora, faz horas.
Acontece no pior momento possível, porque a lista transbordou e não dá mais para segurar. Você começa a falar e ele começa a se fechar. E quanto mais ele se fecha, mais você fala. Porque você precisa ser ouvida. Porque faz tempo que você carrega isso sozinha. Porque você quer que ele entenda de uma vez por todas o que está acontecendo com você. Mas o que deveria ser uma conversa vira um monólogo. E o que deveria ser uma conexão vira cobrança. Eu ouço isso toda semana no meu consultório. Mulheres que chegam até mim e dizem assim: Tiago, quando eu cobro ele, ele diz que vai embora, ou simplesmente ele some, se isola para não responder. Aí eu fico mais desesperada ainda. E é exatamente isso que acontece. Porque enquanto você fala, ele não está processando o que você diz. Ele está num modo de defesa. O sistema dele travou. E um sistema travado não recebe informação nova. Não se abre, não responde. Ele apenas espera a ameaça passar. E aí você repete, fala mais alto, tenta de outro ângulo, explica de novo como se ele não tivesse entendido. Mas o problema não é que ele não está entendendo. O problema é que ele não está nem te ouvindo. E cada vez que isso acontece, você sai dessa conversa mais exausta, mais sozinha e mais convicta de que ele não se importa com você. E ele sai mais fechado, mais distante e mais convicto de que qualquer tentativa de conversa vai virar uma briga. Vocês não erram por querer conversar. Você erra por acreditar que falar mais, repetir mais ou elevar o tom vai mudar alguma coisa. Não vai. Sem entrar no mérito se o comportamento dele está certo ou errado, o fato é, esse caminho não chega a lugar nenhum. E cada tentativa frustrada só valida ainda mais o distanciamento que você tanto quer resolver. O terceiro erro é o seguinte: tornar-se gerente da vida dele, se tornando a mãe do próprio marido. Ninguém acorda um dia e decide virar mãe do próprio homem. Isso não é uma escolha. É um escorregão lento, quase imperceptível que vai acontecendo à medida que as coisas deixam de funcionar sozinhas. Começa pequeno. Você lembra do compromisso que ele ia esquecer. Organiza as sopas, porque senão vai ficar como isso aqui? Faz uma lista, resolve problemas, toma a decisão que ele deveria ter tomado. Não porque você quer controlar, mas porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E de repente você olha para a sua vida e você percebe que você está gerenciando um adulto, cobrando postura, ditando o que precisa ser feito, lembrando, organizando, antecipando e corrigindo. A casa funciona porque você sustenta tudo. E ele, no meio disso tudo, foi ocupando o espaço que sobrou para ele. O espaço do filho. Uma seguidora me disse numa conversa assim: Tiago, eu até lembro a roupa que ele vai usar no dia seguinte antes dele pensar. Ela falou isso com orgulho. E quando eu perguntei quando foi a última vez que ele a olhou com desejo, ela ficou em silêncio por uns 30 segundos. Esse é o assassino silencioso da atração. Não tem briga que chegue perto do estrago que esse erro faz. Porque quando a esposa vira mãe, o desejo some. Não de uma vez, mas vai sumindo aos poucos, na mesma velocidade que a dinâmica foi mudando. O homem se afasta porque nenhuma relação sobrevive quando a mulher que ele escolheu começa a se tornar e a se comportar como a pessoa que criou ele. E o principal engano aqui é confundir o cuidado com o controle. Você não está fazendo isso por maldade, eu sei. Você está fazendo porque se importa, porque quer que funcione. Mas quanto mais você age como mãe, mais ele se comporta como filho rebelde, que te ignora, que resiste e que faz o oposto do que você pede só para afirmar que ele ainda tem autonomia. E aí você fica presa num paradoxo que consome tudo. Porque esse erro não vive sozinho. Ele nasce de uma batalha interna brutal entre duas dores que não conseguem coexistir. De um lado, a injustiça. Você carrega tudo sozinha, faz tudo, porque senão nada acontece. E essa sobrecarga acumulada vai gerando uma raiva legítima, uma vontade visceral de largar tudo, de acabar com isso de uma vez por todas, de colocar ele para fora e se livrar desse fardo que parece não ter fim. Só que do outro lado, o abandono. Você quer ser vista, quer ser amada, quer que ele olhe para você e perceba o quanto você vale. E aí você faz tudo o que sabe para compensar, para agradar, para manter a paz a qualquer custo, na esperança de que dessa vez finalmente ele enxergue. Essas duas dores brigam entre si o tempo todo e o resultado é uma energia absurda sendo gasta numa direção que não te leva a lugar nenhum.
Porque eu vou presumir uma coisa. Se você está aqui hoje me assistindo, uma das duas coisas é verdade na sua vida. Ou você já pensou em divórcio, mas não consegue tomar essa decisão, com medo de estar sendo precipitada, com medo de errar, com medo de destruir o que ainda existe. Ou você nem pensa em divórcio, porque você quer a sua família unida, porque você acredita que esse casamento pode ser diferente, porque em algum lugar dentro de você ainda existe uma mulher que escolheu esse homem e que não quer desistir de qualquer forma. Você chegou até aqui. Isso já diz muita coisa sobre quem você é. O quarto erro é a autossuficiência punitiva. Eu não preciso de você para nada. E esse quarto erro nasce diretamente da dor das anteriores. A cobrança não funcionou, as conversas viraram monólogos, você tentou de todas as formas e ele continuou se afastando. Aí chega um momento em que algo muda dentro de você. Se ele não vai reconhecer o quanto eu faço, eu vou mostrar que eu não preciso dele. Aí você veste a armadura, começa a resolver tudo sozinha, de propósito, não porque você precisa, mas para que ele veja, para que ele sinta que é dispensável, para que a culpa ou a inutilidade o atinjam de alguma forma e ele finalmente acorde. Você exibe uma independência agressiva, faz questão de não pedir ajuda, faz questão de mostrar que você funciona sem ele. É uma forma de cobrança disfarçada de força. Só que o efeito é o oposto do que você espera. Porque enquanto você imaginava que ele fosse sentir ciúmes, que ele fosse correr atrás, que ele fosse perceber o que está perdendo, ele sente outra coisa completamente diferente. Alívio. O afastamento emocional dele encontrou justificativa. A tensão diminuiu, você parou de cobrar, parou de pressionar, parou de exigir. E para o sistema dele, o ambiente ficou mais confortável. Aí ele se afasta mais, sem culpa, sem urgência e sem perceber que o casamento está se desmontando em câmera lenta. E você que usou a força como escudo para esconder a dor, começa a entrar numa fase que eu chamo de anestesia. Foca no trabalho, nas compras, nos filhos, em qualquer coisa que preencha o espaço, que abafe o barulho de dentro de você. Não porque está bem, mas porque fingir que o casamento não importa mais dói menos do que admitir que você ainda quer que ele funcione. O problema é que essa autossuficiência não o puxa de volta. Ela apenas pavimenta o caminho para duas vidas completamente paralelas debaixo do mesmo teto. Dois adultos que dividem a casa, a conta, o sobrenome, talvez os filhos, mas que já não dividem mais nada que realmente importa. E o silêncio entre vocês para de ser um incômodo e vira rotina, vira normal. E esse é o sinal mais preocupante de todos. O erro 5. O ciclo de fazer as pazes e que gera paz de cemitério no seu casamento. O quinto erro é o que parece certo, é o que parece responsável, é o que parece maduro. E é por isso que ele é tão difícil de enxergar. Você tem um embate, um puxa de um lado, o outro puxa do outro, o clima azeda, a tensão sobe. E chega um momento em que o peso fica insuportável. Aí você olha para o final de semana que está chegando, você pensa nos seus filhos, você pensa no cansaço, você pensa no quanto isso custa emocionalmente. E aí você decide engolir o choro no banho, você aceita uma conversa rasa, deixa ele fazer uma piada, você dá uma risadinha e de alguma forma vocês declaram uma trégua não dita. Paz, por enquanto. Só que essa paz tem um nome específico, paz de cemitério. Por fora a casa parece calma, parece resolvida. Quem olha de fora não vê nada de errado. Mas por dentro a engrenagem da relação continua travada exatamente onde estava antes da briga. Nada foi dito de verdade, nada foi resolvido de verdade. Você apenas limpou a superfície e deixou a raiz apodrecendo embaixo. E o que acontece depois? Você começa a se sentir anestesiado com um pelo menos. Ah, pelo menos ele bota dinheiro em casa. Pelo menos ele não bebe. Pelo menos ele é um bom pai. Pelo menos não é pior do que poderia ser. E esses pelo menos vão se tornando a justificativa para aceitar uma mornidão que consome a sua vida sem fazer barulho. Você não está mal o suficiente para ir embora, mas você também não está bem o suficiente para dizer que está feliz. E o casamento vai existindo, mas vai deixando de viver. Um casamento de verdade não é feito de fazer as pazes e voltar ao mesmo padrão disfuncional de antes.
Trégua não cura. Silêncio não é harmonia. Calma forçada não é conexão. Enquanto você continuar reatando, usando a sua própria anulação como moeda de troca, uma das duas coisas vai acontecer. Ou você vai adiando um divórcio que já estava escrito, ou você vai cavando devagar a sua própria morte em vida dentro de um casamento de fachada. E nenhuma das duas opções é o que você quer. Eu sei disso. E é por isso que você está aqui. Se você se viu presa no ciclo de engolir sapos, de tentar DRs em loop, de gerenciar a vida do teu marido como se fosse a mãe dele, de se anestesiar fingindo que essa frieza toda é só uma fase, ou no ciclo de fazer as pazes, a paz de cemitério, eu tenho um alerta sério para te dar. O improviso e o medo na hora de se relacionar cobram um preço alto demais. Você passou anos testando esses caminhos e nenhum funcionou. Mas olhe pelo lado positivo. Agora o terreno está limpo. Você já sabe exatamente onde não deve pisar. E a partir de agora você não está mais cega nessa caminhada. Mas eu sei o que está passando na sua cabeça agora, Tiago. Se eu não posso me calar e eu também não posso cobrar, o que você quer que eu faça? E é exatamente aqui que a nossa jornada avança. Na aula número 2, eu vou te entregar um mapa para você parar de carregar esse peso sozinho. Eu vou te mostrar o mecanismo para você começar a entender de vez a cabeça do teu marido, para você parar de se sentir sozinho no teu casamento, ligando novamente o radar da admiração, do carinho, da espontaneidade dele por você. Eu vou te revelar 3 mudanças de posturas que invertem o jogo dentro da sua casa. E eu já te aviso, hein? A terceira postura é o oposto do que 99% das mulheres fazem. É ela que faz o homem que está travado no modo avião acordar e perceber que está prestes a perder você. E falando nisso, você já fez as tarefas que eu passei lá no grupo exclusivo do evento no WhatsApp? Você fez a lista das emoções e o do inventário? Se você não sabe do que eu estou falando, isso significa que você não está no grupo do WhatsApp ainda. Então você precisa entrar no grupo agora mesmo para que você receba tudo. O link do grupo vai estar bem aqui embaixo desse vídeo e é por lá também que nós enviamos todo o material de apoio. O link direto das próximas aulas também para que você não depender, enfim, da entrega das redes sociais e nem do teu e-mail. Faça isso então agora, vai lá, entra no grupo. E outra coisa também, vai ter um post fixado lá no meu Instagram agora, escrito assim, aula número 1. Entra lá, coloca lá qual foi a sacada que você teve dessa aula. Nós vamos fazer um concurso, hein? Depois da aula 1, aula 2, aula 3, todas as aulas vai ter um post exclusivo lá no meu Instagram, mas você pode fazer aqui no YouTube também. Eu sei que algumas pessoas não têm Instagram, então se você quiser fazer aqui no YouTube, pode ser também. Coloca qual foi a principal sacada que você teve. Eu com a minha equipe, nós vamos ler todas as respostas de vocês e nós vamos sortear uma mentoria de 30 minutos comigo, isso exclusiva, só eu e você, para que eu possa entender melhor o momento que você está no teu casamento. Então tá valendo o concurso, entra lá, coloca qual foi a grande sacada que você teve, porque nós vamos estar aí avaliando todas as respostas de vocês. Parabéns por ter assistido a essa primeira aula, você já deu um passo muito maior do que a maioria das mulheres teriam coragem de dar. A gente se vê então na aula número 2, um grande abraço para vocês até lá, e eu vou deixar agora vocês com um depoimento super inspirador de uma mulher que também já esteve no mesmo lugar que vocês. E ouça só o que ela vai dizer para vocês. É importante a gente perceber, através de história de outras pessoas, a gente perceber que ainda é possível. Porque eu ia me separar. Se eu não fizesse nada, se continuasse da forma que estava, só comunicação violenta, né, só o embate, e um puxando a corda de um lado, o outro puxando a corda do outro, o que ia acontecer era que ia arrebentar, né? E o casamento ia terminar, porque era uma zona de conflito tão grande, então era quase uma guerra, né? Você ter qualquer tipo de conversa, qualquer diálogo bobo virava uma briga grande, que demorava muito para ser solucionada. E antes da terapia, eu pensava, gente, eu tenho que aguentar até o meu filho crescer um pouco, né, para tentar traumatizá-lo o menos possível, e minha velhice vai ser sozinha, não vai ser com ele, apesar de amá-lo. Que isso é importante. Às vezes a gente ama a pessoa, a gente quer estar com a pessoa, a gente gosta da pessoa, né, não casou com a pessoa errada, com os valores errados
né? Não tá, os valores não estão próximos, nossos valores estavam próximos, mas em algum momento a gente se perdeu. E para voltar sozinhos, estava muito difícil. Não, desde o primeiro dia, Thiago, que nós fizemos, né? A primeira sessão que ela demorou muito, e era uma sessão que eu tava viajando e brigando extremamente por mensagem, né? E longe, os dois longe um do outro, brigando por mensagem escrita, não era nem mensagem falada. E aí fui conversando com você e você me deu uma orientação. Ó, escreve isso, vamos parar a briga aqui. Daquele momento que eu escrevi, você me orientou e a briga parou, eu falei, opa, tem uma, nem que seja um fiapinho de luz lá no final desse túnel, acho que vai dar certo. Foi diferente de outras terapias que eu já fiz. Como é que você descreve que tá agora o relacionamento? Você até pensando em notas, enfim, que nota que tava antes, que nota que tá agora. Eu acho que tava a nota de 4 para 3 e talvez caminhasse para 2 ou 1 muito mais rapidamente. E hoje eu classifico como 8. E eu acho que vai ter sempre alguma coisa para a gente evoluir, pode melhorar muito mais. Mas assim, é uma evolução de 100%, né? Mudou muito, mudou demais o meu relacionamento. Eu vejo que eu vou conseguir continuar com essa pessoa pra minha velhice, que era o que eu queria desde quando eu casei. Vai fazer terapia, mas vai fazer uma terapia assertiva. Tem muitas terapias e eu já fiz outros processos terapêuticos, eu já tentei iniciar. Em vários momentos eu falava, nossa, isso não tá fazendo sentido pra mim, não tô evoluindo, não vou continuar. Eu sou uma pessoa de muita decisão. Quando eu falo que eu não vou fazer uma coisa, eu não vou fazer. Faz uma terapia, mas faz uma terapia com um profissional que saiba de PNL, conheça, né, minimamente o que passa na cabeça do ser humano. Senão, cara, não adianta você vir, ficar 1 hora conversando, falando seus problemas, aí você alivia. Tá, e aí? Aí vai passar 1 hora, depois da terapia você tá cheio de novo. Que era isso que acontecia comigo, era essa sensação que eu tinha. Não é por quê? Porque eu não me conhecia. Eu não me conhecia. Hoje eu consigo me reconhecer como pessoa, apartado, assim, das coisas que eu recebi dos meus pais. Eu consigo me reconhecer, eu não conseguia, eu não sabia quem era eu, de verdade. Que coisa louca. E a gente fala da terapia sistêmica, né? Porque se você tem, às vezes, um parceiro que é um pouquinho mais resistente em casa, mas quando você muda, quando você se transforma, você acaba, de certa forma, impactando todos que estão ao seu redor. Você consegue descrever uma mudança nele, que aconteceu nele, depois que você começou a fazer terapia e que as suas mudanças começaram a surtir efeito? Eu reconheço diversas mudanças. E falando do meu marido, que é uma pessoa que é extremamente contra qualquer tipo de terapia. Ele fala, se eu for pra terapia, é porque eu tô doido. Então, ia ser muito difícil eu conseguir trazê-lo para a terapia. Mas assim, a mudança do meu comportamento refletiu a mudança do comportamento dele. Que é o que você dá, você recebe, né? O que você planta, você colhe. E realmente acontece, né? Hoje, a fala dele é menos agressiva, muito menos agressiva, né? É mais carinhoso. A gente não fica mais pisando em ovos um pro outro, ri mais junto, brinca mais junto. E isso só na minha mudança. Então, eu acredito, sim, que uma pessoa só fazendo pode mudar todo o cenário. Às vezes, uma pessoa só da casa estando chateada, nervosa, ela já muda todo o ambiente da casa, deixa toda a casa nervosa. Então, por que o contrário não é verdadeiro? É verdadeiro, sim, faz muitas mudanças na pessoa. E assim, e aí eu vou entrar no masculino e no feminino sem
sem pudores, nem sem feminismo, nem machismo. Sim. Eu sempre via como mulher, não desmerecendo, mas muitas vezes elas me traziam a visão feminina. E aí eu me sentia confortável, né? Então você tá certa, tá tudo lindo. E você me traz a visão masculina. E se você pensar dessa outra forma, não que uma mulher não possa trazer a outra versão, mas foi a minha primeira experiência trabalhando com terapia com um homem. Então foi uma quebra de paradigmas para mim, que às vezes é uma dificuldade para mulheres, e ter a visão do lado masculino, não só a visão do lado feminino. Lógico, tem todas as técnicas que você está aplicando, mas me trouxe um paradigma, me trouxe uma visão diferente e quebrou um paradigma, que para mim foi um grande paradigma, de verdade.